Olá, como eu garanto a integridade estrutural nas minhas obras? Para explicar isso, eu vou falar da primeira ponte com vão de 35 metros que eu projetei. Antes dela, eu tinha projetado pontes menores, vãos na ordem de 12 metros, já tinha projetado uns prédios pequenos até 4 andares, já tinha projetado galpões relativamente consideráveis, já tinha projetado reservatórios, mas essa ponte ficou na minha memória. Na época, eu tinha 26 anos, era a primeira ponte com voo maior do que 12 metros, né, e foi direto para 35. E para contextualizar, era uma ponte de estrutura mista, duas vigas metálicas, laje de concreto in situ em cima. Essa ponte, eu fiz o projeto completo dela e eu era o engenheiro executor dela. Então, o que acontecia é que eu era o único engenheiro responsável por essa ponte. Hoje em dia isso nem mais é possível. Hoje em dia, baseado na nova NBR 1022, é necessário dois engenheiros para projetar fundações de pontes com mais de 30 metros. Mas na época era possível. E a questão é o seguinte: como eu estava executando essa obra, a primeira coisa que acontece, eu fiz o projeto. Beleza. No meu projeto, eu fiz todas as verificações, tá? Eu verifiquei a montagem da ponte, eu verifiquei as cargas internas da ponte, tá? Depois, execução e tudo mais, se a viga metálica resistir à carga do concreto, se a estrutura mista resistir a todas as cargas dos veículos passando em cima e tudo mais, com coeficiente de segurança e tudo mais, eu verifiquei tudo, tá? Eu verifiquei vento e tudo mais, eu fiz todas as verificações, tá? Era um projeto que hoje em dia eu conseguiria fazer em uma semana. Foi um projeto que eu fiz todas as planilhas manuais, tá? Utilizei no software, verifiquei manualmente, tá? Eu gastei um mês nesse projeto, ok? Trabalhando direto nesse projeto, porque o primeiro ponto de voo considerável, ok? Era uma coisa bem importante, uma estrutura bem importante. E o que aconteceu foi que eu fui executar essa obra. Então, eu era o único engenheiro da obra, né? Eu ia ser executado tudo mais, e o engenheiro, eu tinha que ir lá acompanhar a execução e fiscalizar aquela obra. Ajudar, né? Porque na verdade existia um fiscal da obra, né? O cliente tinha um fiscal da obra, e o que aconteceu? O fiscal chegou para mim e olhou, um piá de 26 anos, uma ponte com um vão maior que a idade dele, e falou: eu não confio em você. Ele falou para mim, né? Eu não confio muito, porque é muito novo para fazer uma estrutura desse porte. E o que aconteceu? Tava montada a viga no lugar, né? Porque primeiro se monta as vigas, depois ia ser feito concreto em cima. E tinha sido montadas as vigas mais ou menos umas 5 horas da tarde, né? Ia começar a preparar ali a estrutura, as formas e tudo mais, para concretar. Ele chegou para mim e falou: tu tem certeza absoluta que essa estrutura resiste o concreto? Porque eu acho que essas vigas vão falhar na hora que você começar a jogar concreto. E eu tinha certeza, porque eu calculei tudo, mas fazia 4 meses. Então eu não lembrava, né, de cabeça todo o cálculo que eu fiz. O que aconteceu é que essa dúvida ficou. Era final da tarde, então o que aconteceu foi: eu fui jantar, né, acabou o turno ali, eu fui jantar, e enquanto eu ia jantar, durante a janta, depois que eu fui para o alojamento que eu estava fora da cidade que eu moro, e até deitar na cama, eu fiquei pensando: peraí, eu vou calcular tudo isso aqui mentalmente. Tá? E como que eu consegui? Primeira coisa, como que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha feito todas as planilhas, eu lembrava as fórmulas. Ok? Lembrando disso, além disso, né, quase todas as fórmulas a gente consegue derivar de estática. Mas eu pensava: ok, eu tenho essa altura da viga, eu tenho essa chapa e tudo mais, isso aqui vai me dar um momento resistido de tanto. Tá? Eu tenho minha ponta, ela tem tal peso, somar o peso do concreto, tá? Esse peso do concreto, distribuindo essa carga e tudo mais, e comecei a calcular a estrutura como um todo. E entrou no problema, porque eu tinha calculado minha viga, tá? Você vai falar: tá, esses momentos fatores aí é totalmente fora do que eu tô acostumado, realmente, tá? A questão aqui é o seguinte, que realmente são momentos fatores bem fora do padrão, tá? Mas o que aconteceu aqui foi que eu calculei o momento fator do peso próprio da estrutura e ficou na ordem de 440 km/m. Ok? É muito alto mesmo o momento fator, mas a gente tem que lembrar que são 35 metros. E eu calculei o momento fator resistido, claro, usando muitas simplificações, estava calculando mentalmente e tudo mais, não estava específico ali, mas deu em torno de 400. Ok? Tinha comprado 400 com 450. Só que eu estava sem coeficiente de segurança. Então o que aconteceu é que não estava batendo na minha conta. Como assim? Eu calculei ali, e só de calcular manualmente eu já estou vendo, só mentalmente, né? Eu estou vendo que
que a minha viga não resiste nem o peso do concreto. Igual o fiscal estava falando. E que lá não bateu bem, né? Porque como eu calculei, eu estava no escritório, tinha calculado, eu tive que verificar todas as contas. Como que não está batendo? Como que agora que eu calculei isso aqui, está falhando, queimando o coeficiente de segurança, porque está tirando o coeficiente de segurança e ainda falha. Isso ficou me batendo mais meia hora, ok? Tá, e isso aqui realmente é tipo estresse, né? Eu não estava conseguindo comer direito por causa do estresse. E aí, eu lembrei depois, felizmente, eu lembrei quando eu coloquei o travesseiro, a cabeça no travesseiro, né? Cheguei já, saí da janta, já fui direto deitar e pensar o que eu vou fazer. Eu lembrei, eu estava calculando só uma viga, são duas vigas, tá? Então, isso é um erro que eu fiz, mas que acabou assustando, ok? Mas a questão aqui é o seguinte, depois também concretado a ponte, beleza, concretado não deu problema nenhum. Por quê? Porque tinha duas vigas, não estava construindo só uma. E foi passar uma carreta, né? Então, ia inaugurar, digamos, a ponte em si, ok? Me chamaram lá para dar uma olhada. Com certeza eu fui lá. E dentro, aquela conta, né? Mesma ideia. Tá? Eu sei, eu calculei isso aqui, eu sei certeza absoluta que pode passar uma carreta entupida de milho, tá? Inclusive eu coloquei mais, uma carga maior, porque o cliente exigiu na estrutura, e eu pensei, essa ponte vai cair. Não faz o menor sentido isso. Porque eu tenho certeza absoluta, eu calculei, eu verifiquei todo o cálculo. Eu calculei através do momento vetor, calculei manualmente também, tá? Então eu calculei pelo software e manualmente por planilhas, né? E verifiquei e deitava na cama e pensava isso enquanto eu ia dormir, antes de dormir, se aquela ponte ia resistir. E tudo na minha cabeça dizia, essa ponte vai resistir sem problemas. Qualquer verificação que eu fazia me garantia isso. Mas ainda assim, eu pensava, isso aqui vai cair. O que aconteceu? Passou a carreta, não teve problema nenhum. Primeira coisa que acontece na minha cabeça, uma coisa que lembrou por isso, né, que tem uma memória bem interessante, mas foi assim, e se eu errei no cálculo de fadiga? Foi a primeira coisa que eu falei. E daqui a 5, 10 anos essa ponte vai cair por culpa minha. Ok? Tá? Basicamente esse é um procedimento que eu sigo. Tá? Você vai falar, tá, isso aí é basicamente você está descrevendo ansiedade. Talvez. Mas a questão é que quando eu dimensiono uma obra, eu penso nisso. Que é o quê? Essa obra pode falhar a qualquer momento. Se ela falhar, eu sou culpado. E, na verdade, eu penso assim, essa obra vai falhar. Essa obra foi cometido um erro grave de projeto e eu tenho que ter certeza absoluta que eu não estou passando bobagem para o meu cliente. Ok? E eu penso isso. Aí eu analiso o projeto, tá? Entra a questão. Eu analiso o projeto verificando assim. Isso aqui tem um erro grave. Tá? Pode ser um erro de configuração, porque eu sei que o software vem cheio de erros. Eu já vi muito projeto com erro de configuração grave. Tá? Por mais que eu verifiquei todas as configurações antes de lançar, eu confiro. Ok, eu tenho certeza, será que tem certeza absoluta que essa configuração, eu não deixei passar alguma configuração específica? Eu verifico. Ok, gasto uma hora a mais olhando as configurações. O cálculo manual que eu estou fazendo faz sentido? Será que eu não estou pulando alguma verificação da norma? E eu olho, eu confiro, ok? Tá? Depois que eu projetei o dia inteiro, eu deito na cama, eu penso, ou estou tomando banho, eu penso, será que eu não deixei passar? Vou tentar calcular manualmente essa peça aqui, ver se faz sentido o que eu estou pensando, e verifico, ok? Por quê? Porque se isso der uma falha, a culpa é minha, eu vou para a cadeia, eu perco meu CREA, e é uma questão que eu poderia ter evitado se eu tivesse analisado melhor a estrutura, ok? É isso que eu sempre faço na verificação, ok? E entra a questão, como que eu faço a verificação? Eu poderia dar exemplo de uma ponte, tá? Mas o mesmo princípio vai funcionar para qualquer peça. Vou até demonstrar, digamos que eu tenha um perfil assim, ó, tá? Estou falando de um perfil enrijecido, digamos que esse perfil seja o montante de uma treliça, ou uma diagonal de uma treliça, ok? Se fosse uma peça tracionada, eu não precisaria me preocupar, porque tração ela naturalmente deixa a peça estática, reta, e a única questão que eu tenho que verificar é realmente pressão sobre ar. Mas vamos imaginar que essa peça está comprimida. A primeira coisa é, eu tenho certeza absoluta que essa minha alma da peça não vai sofrer uma flambagem na vertical. Eu tenho certeza absoluta que essa lateral não vai sofrer uma flambagem na lateral. Eu tenho certeza absoluta que essa peça aqui não vai sofrer, essa enriquecedora aqui não vai sofrer uma flambagem na vertical. Eu tenho certeza absoluta que essa peça como um todo não vai sofrer uma flambagem na horizontal nem na vertical. Tá? São tudo verificações que eu faço. Claro, eu verifico uma vez no dimensionamento manual e depois é só uma questão de conferência, olhar a peça ali, bater 10 segundos assim, ela tá estável para todos os lados e não tem como
ela falhar, porque a gente tem que pensar, né, no caso, inclusive da compressão, é um caso crítico, né, porque uma peça em compressão, ela vai tentar flambar para tudo que é lado primeiro antes de querer resistir. Então você tem que impedir ela, você tem que pensar, eu não posso deixar essa peça flambar para nenhum lado, porque se eu deixar, ela vai flambar, ok? Tá? E essa verificação basicamente você faz para todos os elementos da estrutura, tá? Não precisa gastar 2 dias nele, mas passa por 10 segundos em cada elemento, tá? Faz um modelo simplificado e verifica se aquele modelo ali está batendo, ok? Tá? Inclusive para isso vou até reduzir minha tela rapidamente aqui, ó. Eu vou demonstrar essa obra aqui, tá? Essa obra aqui era uma ponte, ok? 102 Avenue, tá? Mas é uma ponte que as vigas sofreram. Ó, inclusive, a gente pode ver, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima viga nem está instalada ainda, não está pronta ainda, ok? Tá? A quarta a sexta viga sofreram uma flambagem lateral. Qual foi o problema dessa obra? Basicamente, o que aconteceu nessa obra foi o seguinte: o engenheiro projetou essa estrutura. E ele pensou o seguinte: bom, eu tenho 7 vigas na minha obra, tá? É um voo considerável, a gente consegue ver um guindaste aqui para ter uma noção, tá? Isso aqui é uma viga de 4 metros de altura, 60 metros de vão, não é pouca coisa, ok? E o engenheiro pensou o seguinte: eu tenho uma laje da ponte, e essa laje vai travar todas as vigas, ela vai garantir que eu vou conseguir distribuir igualmente a carga em todas as peças, e essa laje vai distribuir as cargas de vento e ela vai eliminar uma flambagem lateral das minhas vigas por causa de vento. Por mais que tenham travamentos adicionais, o que vai resistir às cargas principais é a laje. O que aconteceu aqui? Basicamente, foi instalado as vigas, ok? Não foi concretada a laje na hora que instalou as vigas, né? Estavam sendo instaladas ainda. E ocorreu um vento forte, tá? Que o engenheiro pode ter até projetado a estrutura para resistir o vento depois de concretada a laje, mas que na hora as vigas não tinham capacidade de resistir a essa carga de vento. E uma viga flambou, consequentemente levou outras vigas no processo e consequentemente essa obra falhou e consequentemente foi um custo considerável. Você consegue ver o tamanho desse guindaste aqui, ok? Guindastes com esses braços adicionais não são guindastes baratos, ok? Uma viga que vence voando de 60 metros não dá para comprar com o troco da padaria, ok? A gente está falando de peças aí que cada viga vai tranquilamente pesar aí na ordem de 15 a 20 toneladas, ok? 15 a 20 toneladas, sabendo que 1 kg de aço é a mesma coisa que próximo de 1 litro de gasolina, você consegue ter uma ideia de quanto que custa, ok? E aí 3 peças dessas falham. Pois é, imagina o bolso do engenheiro que fez isso. Então, essa é a questão. Você tem que imaginar a sua estrutura, em qualquer ponto ela pode falhar. É possível que na hora que estão fazendo as formas, sua peça pode falhar. Como que você vai ter certeza? Se falhar, como que você vai chegar na frente do juiz e falar com garantia? Eu fiz essa verificação e se isso aconteceu, foi por um erro de outra pessoa e eu tenho todo o dimensionamento aqui e eu consigo provar para outro engenheiro que eu não fiz bobagem aqui, tá? Que eu não fiz cagada aqui, que não é culpa minha. Tá? Você vai ter que explicar isso, você vai ter que provar isso, tá? Você vai ter que dar essa garantia, ok? Claro, entra a questão que todas as vezes que acontece uma falha é porque o engenheiro não tinha certeza do que ele estava fazendo, ele não conseguia dar a garantia, ok? Porque se ele conseguisse, não teria caído, ok? Não teria acontecido a falha, exceto, claro, no caso de um prédio que, sei lá, um trator acerta o prédio, tá? Daí, eu não dimensionou para carga de trator, mas não deveria nem ter dimensionado para carga de um trator acertando o prédio. Mesmo nova NBR 1020 não fala de um trator vindo a 80 por hora acertando contra o seu sua estrutura, né? Ou repetidamente, né? Acertou, volta, vai pegando impacto, uma hora vai derrubar, ok? Mas a questão é, se foi uma falha estrutural de uma carga que deveria ser prevista, você vai ter que explicar para um juiz, e se ele não confiar na sua explicação, se ele não vê a certeza absoluta, se ele não vê uma comprovação teórica de outro engenheiro garantindo que seu modelo estava correto, você vai perder seu CREA e você vai ir para a cadeia, ok? E só tendo certeza do seu modelo que você vai garantir isso aqui, tá? Então, vou mostrar o vídeo aqui rapidamente, tá? Só pesquisar também no YouTube tem, ok? Tá? Você consegue ver essa falha, tá? E essa falha aconteceu por quê? Porque o engenheiro não analisou todas as etapas da obra. Ele não pensou na obra como um todo,
ok? A gente consegue ver novamente aqui, ó, alguns veículos a gente tem uma noção do tamanho da obra, ok? Não é uma obra pequena, ok? Não é pouca coisa, certo? A gente consegue ver fotos aqui para ter uma ideia do tamanho, mas a questão é, essas falhas só ocorrem porque alguém deixa passar essas falhas, beleza? Porque algum engenheiro pensou, ah, o software vai calcular certo, ah, meu modelo está certo, ah, eu não preciso fazer uma verificação adicional, ah, é só isso aqui mesmo, tá? E acontece que não é, geralmente é, mas quando não é, os custos são consideráveis, beleza? Mas por enquanto seria isso, até a próxima.